Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Hoje nós nos reunimos aqui diante da Palavra de Deus para mais um momento devocional. Eu creio que vai tocar profundamente ao seu coração. Então respire fundo, acalma sua alma e abra o seu espírito para aquilo que o Senhor quer ministrar. Vamos começar falando com Deus, vamos começar orando. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, estamos aqui na Tua presença, abrindo este dia, esta hora e este momento, declarando que precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Papai, de maneira clara, simples e transformadora. Que a Tua palavra abra caminhos dentro de nós e que o Teu Espírito Santo, ele nos conduza à renúncia, à entrega, à obediência. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, agora vamos à leitura da Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto é um dos mais profundos e confrontantes da Bíblia. João já é um ancião experimentado. Escreve à igreja como um pai que vê seus filhos espirituais ameaçados por influências que tentam capturar o coração. Ele não está falando de objetos, de natureza ou de pessoas. Quando João diz mundo, ele está falando de um sistema, um jeito de viver, um tipo de mentalidade que se opõe a Deus e tenta puxar o coração humano para longe da obediência. Ele descreve 3 grandes forças que tentam dominar a vontade do ser humano: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas 3 áreas são exatamente os lugares onde a nossa vontade mais quer se afirmar, se impor e se satisfazer sem considerar a vontade de Deus. E hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos conversar sobre renunciar à própria vontade. Não como um peso, não como uma imposição, não como uma vida triste ou empobrecida, mas como um caminho de libertação espiritual, de sensibilidade ao Espírito Santo e de crescimento na maturidade cristã. Renunciar à própria vontade não é perder algo, é abrir espaço dentro de nós para que a vontade de Deus nos conduza ao propósito, à paz, à santidade e à plenitude que Ele preparou. E esse texto ele nos confronta logo no início. Não ameis o mundo, ou seja, não se deixe seduzir por aquilo que compete com o amor de Deus. A renúncia cristã, meus irmãos, ela começa dentro do afeto. O que ocupa o meu coração? É uma pergunta. O que governa o meu desejo? O que eu anseio, o que eu priorizo, o que eu tenho buscado? João diz, porque tudo que há no mundo não é do Pai. Ele está dizendo, cuidado, porque existem coisas que parecem boas, mas não são do Pai. Existem decisões que parecem vantajosas, mas não vêm do Pai.
Existem caminhos que parecem agradáveis aos olhos, mas não foram abertos pelo Pai. E quando o cristão começa a discernir isso, meus irmãos, ele entende que viver com Deus significa escolher a vontade de Deus acima da sua própria vontade, mesmo quando isso exige renúncia. E renunciar à própria vontade, meu irmão, minha irmã, é uma das marcas mais fortes da maturidade cristã. Quando somos novos na fé, temos o desejo de receber, 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 não é verdade? Queremos vitórias, portas abertas, milagres, resposta, bênçãos, e isso é bom, é natural, é parte do início da caminhada. Mas chega um momento em toda a vida cristã saudável que Deus começa a nos conduzir a um lugar mais profundo, onde Ele não quer apenas nos dar coisa, Ele quer moldar o nosso coração, Ele quer formar o caráter, Ele quer nos ensinar a dependência, nos ensinar a obediência e nos amadurecer espiritualmente. Nesse ponto, a renúncia se torna uma ferramenta do Espírito Santo dentro de nós. E João diz no final do texto: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é forte, meus irmãos. Ele está dizendo: tudo passa. Tudo o que tenta ocupar o seu coração, tudo o que tenta governar os seus desejos, tudo o que tenta puxar você para longe de Deus, tudo isso vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece firme, permanece em pé, permanece guardado, permanece em paz, permanece em segurança, permanece com esperança, permanece com sentido. A vontade de Deus permanece para sempre, e quem se alinha a ela também permanece. O que significa renunciar à própria vontade no dia a dia? Significa muitas vezes, meus irmãos, negar aquilo que a nossa carne quer. A carne, ela quer resposta rápida, quer satisfação imediata, quer resolver as coisas do seu jeito, quer gratificação instantânea. A carne, meus irmãos, ela quer vencer discutindo, quer reagir na emoção, quer defender sempre o próprio ponto de vista, quer se justificar, quer ter razão, quer ser aplaudida. Mas o Espírito Santo nos chama para um caminho diferente. Ele nos chama para renunciar o impulso de reagir, o impulso de se impor, o impulso de fazer tudo do nosso jeito. Renunciar à própria vontade é escolher obedecer, mesmo quando parece que vai doer. É escolher perdoar, mesmo quando a nossa vontade quer guardar mágoa. É escolher esperar quando a nossa vontade quer correr. É escolher ficar em silêncio quando a nossa vontade quer retrucar. É escolher amar quando a nossa vontade quer se afastar. É escolher dizer não para algo que parece vantajoso, mas que sabemos que não é a vontade de Deus. Renunciar à própria vontade também significa discernir as áreas onde o mundo quer capturar o nosso coração. João nos alertou sobre a concupiscência da carne. Isso fala dos desejos desordenados. São impulsos que tentam nos dominar. Pode ser um vício, um hábito, uma tentação ou até um comportamento que parece inofensivo, mas nos afasta de Deus. Renunciar nesses casos é dizer: Senhor, eu quero, mas eu sei que isso não te glorifica. Então eu renuncio, porque eu amo mais a tua presença do que esse prazer momentâneo. Ele também fala da concupiscência dos olhos, aquilo que atrai, seduz e prende o olhar.
Às vezes é inveja, comparação, cobiça, desejo de ter o que o outro tem. Às vezes é algo que vemos e queremos, mas não precisamos. Renunciar aqui é dizer: Senhor, eu confio na tua provisão, eu não preciso me comparar, eu não preciso me provar, eu descanso na tua fidelidade. Glórias a Deus, aleluias. E ele fala também da soberba da vida. Isso toca diretamente em nossa vontade. Soberba é aquela voz interior que diz: eu sei o que é melhor, eu tenho razão, eu não preciso ouvir ninguém. Renunciar aqui é dizer: Senhor, tu és o dono da minha vida, não quero viver no controle, eu entrego o governo da minha vontade em tuas mãos. Debaixo dessa luz, renunciar à própria vontade deixa de ser algo pesado e passa a ser algo libertador. Quando eu renuncio o meu controle, eu descanso no controle de Deus. Quando eu renuncio a minha ansiedade, eu descanso na paz de Deus. Quando eu renuncio o meu orgulho, eu descanso na graça de Deus. Quando eu renuncio a minha pressa, eu descanso no tempo de Deus. Renunciar é libertar o coração de tudo que concorre com a presença de Deus dentro de nós. Meus irmãos, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Talvez você esteja enfrentando uma situação que exige renúncia. Às vezes é no casamento, renunciar ao orgulho, à razão, à vontade de vencer a discussão. Às vezes é no trabalho, renunciar práticas erradas, atalhos, conversas que não agradam a Deus. Às vezes é nas finanças, renunciar a impulsos, desejo de comprar, hábitos que prejudicam a saúde financeira. Às vezes é na vida espiritual, renunciar à preguiça, renunciar às distrações, renunciar a hábitos que roubam ao tempo da presença de Deus. E renunciar dessa maneira não te enfraquece, te amadurece. Renunciar não te diminui, te fortalece. Renunciar não te empobrece, te aproxima do propósito. E talvez você diga: mas, professor Carlos, renunciar dói. Dói mesmo, meus irmãos. Dói porque todo crescimento dói. Dói porque abrir mão de algo que a nossa carne deseja dói. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, existe uma diferença entre dor que destrói e dor que cura. A dor da renúncia é uma dor que cura, é uma dor que restaura, é uma dor que purifica, é uma dor que alinha a nossa vida com o céu. E o texto diz: aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe o que isso significa? Que toda renúncia feita por amor a Deus produz algo eterno dentro de nós. Nada do que renunciamos por Cristo é perdido, nada. Tudo se transforma em crescimento, em profundidade, em sensibilidade espiritual, em intimidade com Deus. Meus irmãos, vamos refletir. Eu quero que você pense: qual que é a área da sua vida onde Deus está te chamando para renunciar à sua própria vontade? Talvez Ele já vem falando há dias, semanas, meses. Talvez você já sabe qual é a área, mas ainda não teve força para entregar. Talvez você tenha tentado renunciar, mas voltou atrás. Talvez você esteja cansado, lutando com algo dentro de si. Mas hoje o Espírito Santo te chama com amor, dizendo: minha entrega a essa área, deixa eu governar isso dentro de você. Renuncia,
porque eu tenho algo maior. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo que muitas vezes nossa vontade quer se impor, quer dominar, quer decidir sem consultar o Teu Espírito Santo. Mas hoje, papai querido, nós pedimos força, graça, sensibilidade e coragem para renunciar tudo aquilo que não Te agrada. Ajuda-nos a vencer os desejos da carne, os impulsos dos olhos, o orgulho do coração. Ajuda-nos a colocar cada área da nossa vida debaixo do governo da Tua vontade. Amado Espírito Santo, fortalece aquele que está lutando, renova aquele que está cansado, restaura aquele que está quebrado por dentro, que a renúncia nos conduza ao centro da Tua vontade e à plenitude que o Senhor preparou para cada um de nós. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, antes de encerrar, eu quero deixar um convite especial para você. Continue comigo nesta série de devocionais. Deus tem falado profundamente e eu creio que Ele ainda vai ministrar muita coisa ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe este devocional no status do seu WhatsApp para me ajudar a levar este vídeo a mais pessoas, para que mais pessoas sejam edificadas. O inimigo não quer que as pessoas encontrem esse devocional. Você pode ver que dá poucas visualizações, porque o que o povo quer ver são coisas que não edificam a Deus. Quando é palavra de Deus, quando é algo para crescimento espiritual, quando é algo para edificação para a vida eterna, o povo não tem paciência para ver, não é verdade? Mas vamos continuar, vamos trabalhar para o Senhor. Compartilhe esse vídeo no seu status de WhatsApp. Se inscreve no canal para mostrar para o YouTube que este assunto, que esses devocionais é importante. Deixa aí o seu joinha. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor fortaleça o seu espírito e que você caminhe hoje renunciando à sua vontade para viver no centro da vontade do Pai. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional.